né? Mas você teve hoje um encontro, né, Mariana? Numa Foi bem. academia aqui em Vitória, né? E o que vocês discutiram lá? Foi muito legal hoje. A Mariana, que vai entrar aqui daqui a pouco, uma fisioterapeuta, a gente conversou sobre controle da dor e ganho de qualidade de vida. Mas isso aí, Márcio, foi muito legal mesmo, porque eu acho que às vezes, sabe, doutor André, mesmo aqui, a gente nas nossas lives, a gente às vezes não tem noção de como as pessoas ainda não conhecem o conceito de dor crônica, como as pessoas estão afastadas, né, do conceito de que a dor crônica é uma doença, de como as pessoas ainda não sabem que existe tratamento da dor, como as pessoas não sabem que existe especialista em dor crônica. Então foi muito legal esse encontro hoje, foi um encontro numa academia aqui, né, que geralmente é um espaço que você não espera, né, que tenha tantos pacientes com dor crônica, né, e porque às vezes as pessoas, isso foi até uma coisa que a gente conversou bastante, que foi muito legal, que às vezes a gente acha que as pessoas são saradas, são malhadas, são saudáveis, e que às vezes não necessariamente, né, então assim, às vezes as pessoas estão saradas, né, estão com um corpo bonito, um corpo esteticamente bonito, mas não necessariamente são saudáveis. Então, às vezes, são pessoas que estão inflamadas, que têm algum processo que não comem necessariamente bem, e tem muita dor. Então, foi muito rico o encontro hoje, foi muito legal estar com as pessoas, assim, né? Estar com esse público que não é geralmente o nosso público. Foi muito proveitoso mesmo. Eu acompanhei ali algumas coisas que você postou, viu? Achei que Eu acho gostei que a mesmo. sua música hoje O bate-papo eu não vi, né? O qual? bate-papo de vocês. Eu abaixo. O bate-papo eu não vi o que rolou, mas eu vi que o coffee break pelo menos estava bom. O Coffee pessoal break tava caprichou bom. lá no coffee break. Foi só comida fit. Tem É, açúcar, trigo, mas foi muito legal mesmo. mas Eu acho que, eu tenho certeza que separaram alguma coisa e vão levar amanhã para a clínica Relive, né? claro, Para imagina. pessoa, apesar que amanhã eu não vou estar, só vou estar lá à tarde. É o que você Conta falou, pra olha gente o só, que você tem vai um fazer. estudo americano, uma revisão que saiu na PEN esse ano, né, que é falando sobre essa temática da prevalência. 20% dos americanos, um em cada 5 adultos sofre, sendo que 10% dos americanos ele tem um alto impacto na limitação do trabalho, ou seja, um em 10. O custo anual da dor no impacto social é aproximadamente 300 bilhões de dólares, o que aqui no Brasil se representaria mais ou menos 1,5 trilhões de reais. O Não, você impacto é muito grande, né? E esses movimentos que têm acontecido, eu estou trabalhando na dor crônica mais ou menos desde 2012, antes nem se falava, agora vem crescendo bastante. Mas ainda a sociedade é muito pobre em conhecer isso, ainda continua linkando sempre o fato da dor ao fato de ter um machucado. E que a gente tem que, por obrigação, quebrar isso, né? Não necessariamente uma dor ela tem a ver com lesão, aquela dor que perpetua. Lógico, você pisou num prego, você vai ter dor, não é essa dor que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aquela dor que fica 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Essa dor, ela tem ela acontece, ela se mantém por outros motivos. Existe uma complexidade de coisas por trás que mantém essa dor. Eu acredito que falou seja duas isso que coisas vocês aí. estavam... Eu achei que você falou duas coisas muito fundamentais, então, André. Primeira coisa que você falou do impacto financeiro da dor crônica, isso é uma coisa que as pessoas negligenciam muito. Inclusive, esse dado que você leu, ele é super importante, super relevante, mas eu acho que quando a gente coloca em comparativo, fica melhor ainda, né? Porque esse dado, ele fala que o impacto financeiro da dor crônica nos Estados Unidos é maior do que o impacto provocado pelo câncer e pelas doenças cardiovasculares combinadas. Olha que loucura isso. E olha o que as duas coisas que você falou aí, elas têm em comum. De um modo geral, elas também apresentam dor, né? Dor também. Isso é uma outra coisa também, por que os dados da dor são tão altos, né? Porque eles estão associados a outras doenças também, né? Então não se anula, né? O paciente que tem doença cardiovascular, ele pode ter dor, e o paciente que tem câncer pode ter dor também, né? Então, assim, não necessariamente uma anula a outra. E uma outra coisa que você falou também foi sobre essa questão da lesão. Hoje teve um caso lá, nesse encontro que a gente teve, que uma menina super nova, eu não perguntei a idade dela, mas a menina devia ter 20 e poucos anos, falou que fez basquete a vida inteira.
e que daí descobriu há um tempo que tem uma escoliose. Olha só isso, doutor André. E que daí, quando descobriram que ela tinha escoliose, proscreveram qualquer tipo de exercício físico, falaram que ela não podia mais fazer exercício físico, afastaram a menina do basquete, botaram um colete nela. E daí você adivinha o que ela desenvolveu? Dor crônica. E daí inclusive, tinha alguém na live aqui que ela tem uma escoliose importante, ela fez dança a vida inteira, né? Aí ela falou para mim assim, atividade doutora, física aí a pergunta dela foi o seguinte, doutora, o que você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu falei, tem tudo a ver, né? Na hora que te impediram de fazer exercício físico e te deram essa dor crônica, né? A gente fala que dor crônica, o sedentarismo é o melhor amigo da dor crônica. Né? Então, gente, é obrigatório. Pelo contrário, descobriram uma escoliose na menina. A menina devia ter sido incentivada a fazer o exercício físico. Ela já fazia o exercício físico dela. Devia ter sido continuar e viver a vida dela bem ali, apesar daquela escoliose. Mas aí entra uma outra questão que é importante. Você que está em casa, agora é a hora de você, inclusive, mandar isso para frente, essa live. Porque eu tenho que contar um negócio para vocês. E isso vai deixar vocês chocados. Vocês vão pirar agora. Gente, a gente não aprende a tratar dor na faculdade. A gente não aprende a tratar dor na residência médica. A dor, ela praticamente inexiste dentro do currículo de formação de um profissional. E nós estamos falando de uma patologia que acomete os estudos aqui no Brasil de 24% até 70% da população. É muita coisa assim. Então, você pega uma média aí de 30%, na realidade 40 e poucos por cento, mas vamos botar aí 30%, 40%. Ou seja, de cada 10, 3, 4 sofrem dessa patologia. E a gente não aprende sequer a tratar isso na faculdade. Mas nem é isso. A gente sabe que a dor, ela tem N fatores envolvidos. A dor, ela tem fatores diversos, desde fatores biológicos, fatores sociais, fatores emocionais, e por aí vai, espirituais, dentre tantos outros. Ou seja, nós estamos falando de um ser único, falando de um indivíduo. E a gente não aprende na faculdade a tratar pessoas, que é uma outra situação. O que torna tudo muito mais complexo. Começa aquele lance de que para toda doença você tem um remédio, isso não funciona com a dor crônica. Por isso que o consultório, a clínica de dores, elas têm uma abordagem diferente. As pessoas que chegam, elas nem acreditam que são tratadas dessa maneira dentro de uma clínica da dor. Porque a abordagem, ela necessariamente tem que ser diferente. O profissional que trata a dor, ele tem que primeiro, verdadeiramente, gostar de gente, gostar de pessoas, gostar do ser humano e olhar o que existe por trás dele, né? Buscar entender tudo isso, senão você não consegue tratar. Isso é fundamental, né? Eu acho que, tipo assim... E outra coisa, acho que você falou duas coisas muito importantes. Essa questão do remédio. Gente, assim, se alguém um dia te prometer um remédio, um procedimento para dor crônica, tá te enganando, porque não tem como você tratar a dor crônica com remédio, com procedimento. Não é simples assim, é um conjunto. Não tem como você ignorar aquela pessoa. Você tem que tratar a pessoa, não tem como você tratar a dor, o sintoma. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Hoje a gente conversou sobre isso também, doutor André. E eu sempre dou o exemplo, né? Mas isso é verdade para todas as dores, né? Mas eu sempre... Voltou? Voltou é porque alguém me ligou. Eu sempre dou o exemplo da dor associada ao câncer, né? Que é mais fácil da gente entender. Então, pensa você, uma mulher de 45 anos, descobre um câncer de mama. E daí ela tem uma dor no peito e você vai olhar aquele tumor, aqui é um tumor comprimindo o nervo. Aí você pensa assim, a dor é por causa do tumor comprimindo o nervo e pronto, vou tratar só isso aqui. Então você vai lá e bloqueia o nervo. Pronto, tratou a dor, né? Não, gente, porque aquela dor não é só a dor da compressão do nervo. Aquela dor é daquela mulher que descobriu um câncer, que está com medo, que está achando que vai morrer, que está achando que não vai ver o filho adolescente formar, não vai ver o filho adolescente casar. É de uma mulher que agora não sabe mais como que é ela nesse casamento, como é que é esse relacionamento com o marido, sendo que ela perdeu um seio,
que ela não consegue mais se inserir socialmente porque ela parou de trabalhar, então perdeu a identidade profissional, perdeu aquele meio do trabalho, aquele meio, aquele círculo social. É uma mulher que talvez ela perdeu, ela não consegue mais fazer o lazer que ela gostava de fazer, ir na academia, que ela está limitada, que ela está sofrendo. Então, assim, não tem como a gente desconsiderar o sofrimento da dor. Não tem como a gente separar o sofrimento psicológico, o sofrimento social, o sofrimento espiritual, né, da dor. Então, a dor, ela não é só o aspecto físico. Então, para tratar a dor, a gente tem que tratar o paciente, a gente tem que tratar a pessoa, a gente tem que entender a pessoa, ouvir a pessoa, estar junto com a pessoa. Então, de fato, é impossível, né, tratar a dor se você tratar só a dor. Você tem que tratar a pessoa. Eu nem te interrompi agora, que você falou muito bem. Inclusive, vou deixar esse trecho aí que ela colocou de maneira muito bacana para botar na edição, depois pegar um nugget exatamente disso. Ele tá mandando mensagem durante a live para a equipe de marketing. Gente, a equipe de marketing faz um nugget. Porque você falou muito bem, ou seja, não é tratar a dor do câncer, é tratar a pessoa que tem a dor do câncer, que é uma pessoa super complexa, que tem um monte de coisa na cabeça e na vida e que está interferindo no processo dela. Né? E eu costumo dizer o seguinte, é muito diferente você tratar a dor do que você tratar a dor crônica, que são coisas diferentes. Ou seja, o paciente chega no consultório, eu quero que minha dor ela melhore. Beleza, fácil. Isso aí é chupetinha. Eu quero que minha dor crônica melhore. Ih, rapaz, aí deu ruim. O compromisso tem que ser grande. Espera aí que nós vamos ter que sentar e bater um papo mais complexo do negócio. Porque aliviar a dor, realmente, fácil. Tratar a dor crônica é mais complexo. Não que não seja fácil. É fácil também, só que é mais complexo. Exige mudança. Exige participação, exige dedicação, exige comprometimento, exige muitas coisas que aí depende do paciente também. Eu vou aceitar aqui a Mariana. E estou vendo aqui uma galera entrando. Eu sinto-se beijados, abraçados, amados. Quem subiu o Morro do Moreno, mais ainda. Aí, você que faz, aqui estão fazendo print, postando, faz o print também da live, posta no seu stories, compartilha a gente, vai. Sei lá se eu aceitei. Celular meu. Então, vamos. Doutora Mariana Azevedo. Doutora Mariana Azevedo hoje também passou por umas situações aí. Maravilhosa. Tô com criança em Conseguiu, casa. Mari? Consegui. Não consegui. Boa noite. Joaquim, tá bem? Joaquim tava doente. Tudo bem. Tava organizando aqui, tive que mudar de lugar. Vai dar tudo certo. Sempre dá. Se não der também, vai dar. Vai acontecer. Não tem outra opção. Ela bota filtro lá. Ela bota filtro, gente. Ela sempre bota filtro. A mulher é maravilhosa, ela sempre bota filtro. Como é que pode? Eu tô tentando achar um filtro aqui, mas travou. Eu vou botar filtro também. Eu vou começar a me achar. Eu tô sem filtro, tá? Não, ficou bom não, André. Agora eu fiquei melhor. Aqui, vocês estão achando que eu tô com filtro? Você tava dando as estrelinhas aí. Agora, ó. Agora eu botei. Não. Agora eu tô com filtro. Você ficou com bigode agora. Deixa eu sem filtro mesmo. Vou sem filtro mesmo. Mariana, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar aqui, agora rapidamente, porque já são 8h30 da noite. E aqui as crianças também já estão batendo a porta. Nós vamos falar dos pilares da saúde. Primeiro, conta rapidamente a sua experiência no Morro do Moreno, que nós tivemos esse final de semana. Tá igual a criança aqui, né? Tá. Tem muito, eu nunca tinha subido, acredita? Gente, nem Acredito, eu. Como eu, que adoro essas coisas, nunca tinha subido. Eu gostei muito e o mais incrível é que todo mundo conseguiu fazer a meditação, né, doutora André? Menos o doutor André, mas assim, as outras pessoas que estavam lá foi sucesso. Foi Esse muito julgamento bom. eu acho isso ótimo, né? Menos o doutor André. Gente, é porque o negócio saiu e não tá parando, não tá aparecendo. Tá vendo que tá rodando todos, né? Peraí que eu vou fechar. A gente vai fazer mindfulness na equipe.
né, pessoal? A equipe Relivium toda vai fazer um Mindfulness com a Mariana, fazer o treinamento. Você imaginou, doutor André, como que vai ser, Mariana? Será? Eu falei Será que ele vai participar? Eu acho que ele acha que ele não consegue meditar. Gente, deu tilt o negócio mesmo, tá? Eu vou falar, mas daqui a pouco vai. Então fala o seguinte, está piscando muito? Nossa Senhora. Eu vou sair e vou entra de novo. voltar. Acho que parou. Parou? Parou. Então, o que vocês querem que eu fale da experiência do Morro do Moreno, né? O que mais me impressionou foi ver paciente com dor crônica lá. Eu até falei hoje na Vitória Esportes, que a gente estava lá, né, fazendo uma roda de conversa. E eu falei, gente, tinha uma paciente que tinha fibromialgia, que chegou para mim no estado, né? Chegou na clínica ali, toda comprometida, sem esperança, e subiu o Morro do Moreno, fez mindfulness, toda feliz. Como é bom a gente ver essa melhora dos pacientes, né? Muito legal mesmo. Esse aí tinha a galera, eu estava falando aqui no início, pacientes que chegaram lá que praticamente não saía de casa e que subiram o morro. Isso aí é a vitória deles, eles que foram encontrando onde estavam os gatilhos das suas dores, eles que foram ali resolvendo ponto a ponto, que não é tão simples, apesar de ser fácil, mas eles foram ali resolvendo ponto a ponto e conquistando, e subiram o morro, e subiram muito bem, na real. Na verdade, não é fácil, é simples, mas não é fácil, é difícil pra caramba, isso é que a né? gente estava falando hoje, né? Do quanto é importante o paciente ser ativo no processo dele, né? Não sei se vocês já falaram isso, porque a gente estava... Vocês falaram isso dessa questão do paciente, né? E as pacientes que a gente vê mais resultados são aquelas que mais se entregam ao tratamento, né? Que entendem que não depende só do profissional da área de saúde que está atendendo, que depende também de uma participação ativa. Na verdade, deles, depende né? nada do profissional, né? A gente só orienta, né? A gente mostra o caminho, mas quem trilha o caminho é o paciente. E quem são os pacientes que têm mais resultados são os pacientes que escolhem trilhar o caminho, os pacientes que realmente vivem o processo, né, do tratamento, realmente mudam a vida, realmente escolhem melhorar. Né? Hoje, vou na ser roda, dono da regra da minha vida. Hoje, quando a gente estava lá, né? E aí, eu ouvindo a doutora Mariana, ouvindo a fisioterapeuta, ouvindo a doutora Doutora Alessandra. Fernanda, maravilhosa, tá aqui, gente, eu tenho que falar, doutora Fernanda, não tem como. Doutora Fernanda é um grande nome da dor do Brasil, professora da Unesp, foi minha orientadora, né? Quero voltar do meu projeto de doutorado, ela é uma pessoa maravilhosa, profissional incrível. Que bom, doutora Fernanda, que você está aqui, fico muito honrada com a sua presença. Grande nome da dor do Brasil. E continuando, né? E aí a gente, quando escuta, assim, desse processo, a gente fala, nossa, mas que processo longo, né? Quando a gente fala de tudo isso, que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da nutrição, a gente acha que é muito complexo, né? Quando, na realidade, uma coisa vai levando a outra. Né? Que a doutora Mariana falou, quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente quer se alimentar melhor, a gente se alimenta melhor, a gente quer acordar mais cedo, a gente tem mais energia. E é um efeito dominó, reverso, né? E quando a gente também começa daqui, vai tudo, né? É um bloco. Então, quando a gente escuta falar que você tá com dor, você fala, nossa, é muita coisa, eu não vou começar, eu não vou conseguir, porque tá difícil ir ao banheiro. Imagina fazer tudo isso, melhorar tudo. Mas uma coisa... Gente, vocês estão ouvindo barulho de criança? Não, né? Se tiverem, vocês avisem que eu... Você bota uma mordaça. Isso, eu prendo. Eu ameaço. Mas, Maria, o que você falou, eu achei brilhante, porque eu acho que é aonde a gente faz diferença. O médico da dor. Que é o paciente que chega pra gente que não sai da cama. Né? O paciente que não consegue, né? Falar, ai, mas como é que a gente chega? Porque, gente, é muito fácil você virar paciente e falar assim, olha, paciente, você tem que fazer exercício, tem que mudar de vida, fazer exercício, comer bem, fazer terapia, mas, gente, o paciente não sai da cama de dor, o paciente está incapacitado. Então, aí eu acho que a gente faz diferença, sabe, Mari? E é o que eu sempre falo para os pacientes, assim, a gente faz diferença aí, dá essa oportunidade do paciente melhorar. Então, às vezes o paciente chega lá, a gente faz um remédio, faz um procedimento, faz alguma coisa e realmente o paciente dá um ânimo, melhora. Para quê? Para conseguir engajar na terapia não farmacológica, para conseguir engajar na terapia, para conseguir fazer exercício, fisioterapia, para conseguir mudar a alimentação. Aí eu acho que a gente faz a diferença. Mas a longo prazo, no tratamento, quem faz a diferença é o paciente.
É o paciente que escolhe trilhar o caminho. Porque às vezes é igual o paciente melhorar. que está com uma depressão não é profunda. fácil. É difícil pra caramba, mas é simples. É simples assim. É igual o paciente que está com uma depressão profunda há muito tempo, né? E aí a gente vê que às vezes você tem que entrar com uma medicação para aquele paciente começar a ter uma energia, né? Tudo depende do caso. E aí quando o paciente começa... Doutor André tá com cara de deboche, não tá? Não tô não. Eu tô tão orgulhoso de vocês. Eu tô aqui olhando, tô orgulhoso. Tô aqui pensando, quanto orgulho. A gente tá falando já tem umas 3 horas, né, Mariana? A gente tá... Eu, Mariana, desde 5 horas falando. Mas eu tô olhando de orgulho aqui. Eu fico aqui olhando, orgulhoso. Falo, nossa, essas mulheres estão brilhando demais. Mas o quanto que às vezes o paciente entra... Ó, começou a dar tilt aqui. O paciente, às vezes, por isso que eu acho que é muito subjetivo. Cada paciente tem uma demanda, né? Tem paciente que vai muito rápido, tem paciente que a gente precisa conversar mais, trazer mais, né, para ser ativo. O paciente que a gente precisa lembrar também do quanto que ele melhorou, do como ele chegou e do quanto que ele consegue. Né? Eu acho que a gente vai ficando mais próximo daquele paciente, conhecendo aquele mundo. Cada paciente, eu não sei se vocês reparam disso, tem um protocolo, né? Mas cada paciente tem um manejo. Né? A gente sabe, vai conhecendo o paciente, o retorno, e você vai entendendo como é que aquele paciente também funciona na vida, né? Eu acho que isso a clínica tem muito forte, assim, como que a gente vê isso, como cada paciente tem um traço ali, e é tratado de uma forma peculiar, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que não existe receita de bolo, né? Para tratar ninguém, porque as pessoas são diferentes, né? Cada pessoa é um universo único, né? Isso é um fato. E uma outra coisa é isso que você falou, cada componente funciona de forma diferente em cada pessoa. Então a gente às vezes vê um paciente, hoje mesmo atendi um paciente que era 100% lá no mental. 100% é difícil a gente dar, né? Que a gente faz um questionário, né? Para avaliar o aspecto social, o aspecto psicológico, o impacto da dor em cada aspecto da vida do paciente, para a gente entender, né? Claro que é uma avaliação em que a gente vai conhecer os pacientes, a gente é muito próximo dos nossos pacientes, né? A gente vai tentar compreender qual componente é maior. Mas essa paciente era 100%, a saúde dela mental top, e é difícil isso, né? Porque a dor, ela tira muito do paciente. Então é super comum a gente ver ansiedade, tristeza, irritabilidade dos pacientes. E essa paciente não tinha nada. Então é super importante a gente entender isso também, né? Não adianta ter uma receita de bolo. Então, assim, se eu fosse pensar na receita de bolo, eu ia falar para essa paciente, olha, você precisa de terapia, né? Era uma paciente que não precisava. É raro, mas acontece. Então a gente tem que entender que ali tem outros componentes que estão sendo, tem um peso maior para aquela dor dela, né? Estão funcionando de uma forma mais preponderante naquela dor dela. E a gente precisa ver isso também, né? Não adianta a gente seguir uma receita de bolo porque não funciona. As pessoas não são assim, as pessoas são pessoas, né? São universos únicos. E como que a medicina, né, ela se separou tanto no processo aí, até da evolução, que a gente juntar isso que a gente tenta trabalhar com o paciente, explicar para ele a cada sessão de terapia, cada consulta médica, o quanto que a gente junta, a gente vê o paciente como um todo. Né? E às vezes você vai num médico que é mais tradicional, que é muito bom também, que funciona, mas que só olha para aquilo. Né? E aí é o que a doutora Mariana falou hoje, bota como se fosse só um band-aid, melhora, mas não vê a causa. Né? E aí daqui a pouco vai levantar outra área. Então, como que a dor, do meu ponto de vista, é um caminho, né? Um caminho que te leva a outras questões. Eu acho que vocês veem muito isso na clínica também, né? Como quando chega o paciente, quando a gente tem uma reunião, como que a gente vê que o paciente é um todo mesmo, que a medicina, essa medicina que separa, né? Como que tá caindo, né? Como que a gente vê que tem uma efetividade muito maior quando a gente junta essa área de saúde e cada um vai trabalhar um aspecto. É engraçado isso. O André, a gente já teve essa conversa, né? Mas como é que as pessoas entendem, às vezes, a medicina integrativa como uma medicina alternativa, né? Uhum. E, na verdade, é a única medicina que faz sentido. Porque se você parar para pensar, não faz sentido nenhum isso, né? Tratar as pessoas como partes. Né? Você colar, né? Então, assim, a medicina integrativa é a única que é a medicina das pessoas. Hoje nós estamos caminhando para um meio que está tendo grandes
mercadológico e etc., que está tendo muitos especialistas. E cada vez as pessoas vão sendo mais especialistas em detalhes. E mais especialistas, e mais especialistas. O cara é especialista de um receptor de um medicamento. Mas o que nós estamos precisando muito mais, eu acho que em termos de saúde, é de generalistas. Que é exatamente isso que vocês estão falando, ou seja, uma pessoa de ver um pouco a integração entre os sistemas. Hoje eu atendi um paciente que aí ele disse que para mim que ele foi num colega e disse que os exames estavam todos normais. E o colega sempre dando a mesma receita para ele. E ele chegou para mim e eu fui mostrando para ele, fui mostrando o nível de açúcar, o nível de hemoglobina glicada, o nível de insulina, um padrão completamente inflamatório. E como isso vai repercutir no futuro dele nas patologias que ele sente, como isso vai dificultar sarar a tendinopatia que ele tem no ombro, porque está tudo muito ligado. Eu estou sem som? Ah, não. Aqui tá com som. Tá Então, normal. arruma seu Maria. telefone aí, né? Então, eu só preciso mais de generalista. E eu vou voltar aqui, vou botar polêmica aqui no bagulho aqui, porque eu acho que é fácil. O quê? A Mariana disse que não é fácil, não. Tá dor. Eu lembro que, para quem não sabe um pouquinho da minha história, assim, Eu acho que é sim. vou resumir ela muito aqui, vou resumir muito aqui. E minha mãe está assistindo, eu vou falar porque eu lembrei dela quando ela está assistindo. Aqui ela está assistindo, então eu lembrei, então vou falar. Eu venho a minha formação toda, eu entrei na faculdade em 1999, tem um tempinho já. E eu fiz tudo escola pública e o segundo grau eu fiz escola técnica. Escola técnica a gente não aprende português, matemática tinha, geografia, física, não tem nada disso. E eu cheguei para ela um dia, para resumir, a história é bem longa, mas vou resumir. Cheguei para ela e falei assim, vou fazer medicina. Aí um monte de gente falando que era difícil, aí minha mãe olhou para mim e falou assim, é fácil. Estuda. Tá bom, vou fazer. Estuda. Estuda que você passa. É simples, é fácil. Tratador é fácil. Faz o que tem que ser feito, que você vai melhorar. É só não desistir, né? É fácil. Simples. Faz o que tem que ser feito. Duvido que você não vai melhorar. O problema é que as pessoas não fazem tanto que tem que ser feito. Falta a mãe do lado puxar na orelha. Que vai ficando adulto e vai ficando meio porcalhão, né? É porque a gente fica com dificuldade de abrir mão também, né? O quanto que é difícil a gente abrir mão, né? Tá comprovado que o açúcar é um processo inflamatório para quem tem, por exemplo, fibromialgia, né? Então tem paciente que acaba com o açúcar da vida e melhora, né? E tem paciente que fala, eu não consigo abrir mão. Então a gente vai ter que pagar um preço por isso. Eu acho que a vida a gente tem que negociar isso, né? Eu acho que quando você fala simples, é quando você se determina a fazer aquilo, a coisa se torna simples nesse sentido, né? E é difícil para quando você vai... existe um Uma caminho, coisa, Mariana, né? só para pessoas que estão em casa, como é pacientes, o nosso grande objetivo aqui de estar falando, principalmente são para os pacientes da instituição mesmo, acaba sendo um grande foco. E, lógico, levar informação para os demais. Quando fala em açúcar, o açúcar não necessariamente é aquele trenzinho doce. No corpo, nós temos 3 macronutrientes, digamos assim. Carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato, que quando a gente está falando de açúcar, que é o que nós estamos falando aqui na conversa. Uhum. Ou seja, o que é o carboidrato? Nós temos aí o açúcar, que é conhecido. Nós temos os grãos, aí você pega aí arroz, é carboidrato. Você tem o pão, que é carboidrato. O biscoito é carboidrato. A fruta é rica em carboidrato e por aí vai. Tudo isso é carboidrato, entendeu? Então, tudo isso é açúcar. Então, tudo isso vai dar pico de insulina. Tudo isso vai te deixar pró-inflamado. Entretanto, não é bem assim. Ou seja, então eu não vou comer nada disso. Não. Aí você tem que fazer um ajuste alimentar. Tudo pode ser consumido. E usar os menos inflamatórios também, né? Só que nós temos que fazer escolha maior, e com né? o que entrar no corpo, né? Ou seja, com o que entrar. Ou seja, eu vou tomar um suco de laranja. Eu acho que não é uma boa opção. Agora, chupar uma laranja passa a ser uma boa opção. Como assim suco de laranja não é uma boa opção? Porque isso eu lembrei que eu falei de um paciente hoje. Ele disse para mim que, ele é muito saudável, ele toma 2 copos de suco de laranja por dia.
Porque pouco tempo ele vai... Aí eu falei com ele, bicho, você deve ter esteatose hepática. Ele falou assim, realmente eu tenho. Como é que você sabe? Eu falei, pô, você toma 2 copos de suco por dia, você vai ter esteatose hepática. Ele falou assim, não, mas suco é muito saudável. Eu falei assim, peraí, presta atenção comigo. Quantas laranjas você precisa para botar num copo para fazer um suco? De 3 a 5 laranjas. Você demora quanto tempo para tomar um copo de suco? 10 segundos. Agora, quanto você demora para chupar uma laranja? Você demora mais ou menos 3 a 5 minutos. Então, o impacto de você tomar um suco de laranja, isso gera um pico de açúcar no sangue muito alto. Isso gera uma resposta metabólica muito agressiva para você. Então, eu não recomendo. Aqui em casa, na real, está proibido suco durante a semana. A gente só toma suco aqui domingo. Não só você come a fruta, você está comendo. Agora está cortando. Aqui em casa, por exemplo, é suco só de limão, maracujá e ponto. E água. Porque justamente por isso. A questão do suco e de comer a fruta, porque a fruta também tem as fibras, né, doutor André? Que você... Também, que você diminui destrói, a né? absorção, um monte de coisa. É, porque a fibra, ela diminui o índice glicêmico do suco, né? Então, assim, uma outra coisa que é importante a gente falar também é que até 80% dos alimentos industrializados que a gente come tem açúcar adicionado. Então, às vezes, você acha que está comendo um trem salgado e dali não tem açúcar, mas tem. Uhum. Então, assim, a gente tem açúcar disfarçado, né? Assim, em muitos alimentos do nosso dia a dia. Então, é fundamental que a gente entenda isso também, né? Que o açúcar não é só o chocolatinho, né? Tem muita coisa que envolve o açúcar. E a glicemia, o pico de insulina, é entendido pelo corpo como uma agressão mesmo, né? Então, ele produz mediadores inflamatórios e tal. No sangue, não sei se os doutores eu acredito que quem está em casa, não sei se sabe, você tem no seu corpo, circulando no seu sangue, aproximadamente 3 a 5 gramas de açúcar. É muito pouco de açúcar mesmo, circulando no seu sangue é muito pouco. Então, quando você pega, imagina, um suco, sei lá, tem 80, 50, 60, 70 gramas de açúcar. Então, quando você absorve aquilo, cara, seu pâncreas fica muito louco para baixar aquilo. Ele despeja um monte de insulina para pegar aquilo e jogar para um monte de canto. Entendeu? Ou seja, ele vai jogar para uma célula, vai jogar para outra célula, vai jogar para ele limpar, porque no sangue não suporta isso, faz mal. Realmente, o açúcar, ele é, de certa forma, danoso. É uma, como diz a Mariana aí, não é muito legal. E isso interfere diretamente aos processos cicatriciais. Ou seja, você quer O que tratar eu uma vejo no tendinopatia, você não consegue ir consultório para esse caminho. os pacientes que têm dor crônica, né, principalmente a fibromialgia, eu vejo os relatos, né? Eu não trabalho nessa área. Mas é claro que eu estou escutando o paciente como um todo, né? E eu vejo quanto que depois que eles passam por uma questão desinflamatória, seja melhorando o açúcar, tomando soro, como é que melhora, né? Então, o que eu estou falando é que tudo ajuda também, né? Não é só tomar um relaxante muscular ou fazer um bloqueio e tem que ser curado, né? Não é assim, é um processo. E cada paciente ali vai ter o exame de sangue, vai ver o que está precisando, qual é a deficiência, o que pode ajudar para melhorar. E a terapia, eu acho que entra aí mais como uma ferramenta, mais uma ferramenta, né? A terapia, e a gente também tem um protocolo de mindfulness, para ajudar esse paciente a elaborar, a se restabelecer, a lidar com o sofrimento, né? A gente fala que a dor existe, né? Mas a dor não necessariamente vai gerar uma infelicidade, por exemplo, né? É muita forma que a gente trabalha com isso. E tem muitas questões aí envolvidas, né? Não é que a dor... Lógico que tem o sofrimento, né? Associado à dor, que também a gente não sabe o que veio antes, né? Que é o sofrimento que leva à dor, a dor que leva ao sofrimento. Então, assim, eles se retroalimentam. Tratar. E a tristeza, a ansiedade, né? Os fatores emocionais, eles são moduladores da dor, de uma forma geral. Então, assim, tanto os sentimentos bons modulam para mais a dor, como os sentimentos ruins modulam para mais a dor e os sentimentos bons para menos. Então, às vezes, se você encontra atividades que são prazerosas, né? Se você consegue cultivar, né, além do seu dia a dia bons, você tende a sentir menos dor. E se você tende a cultivar sentimentos ruins, você tende a sentir mais dor. Então, a emoção, ela funciona como um modulador da dor, de uma forma geral.
né? Mas é indissociável, né? Igual você falou, assim, a gente não sabe, né, se é raiz ou se é consequência. Né? Tem Tem muito... pacientes, doutora Mariana, que a gente consegue ver, assim. Tem É. alguns, por exemplo, que falam, esse ano eu perdi um pai, eu perdi uma mãe. Ah, Tem uma coisa, né, que tem uma história, né? Ou tem paciente que fala que chega para mim, um exemplo, né? Eu sou muito doente, eu sempre fui doente, sou doente desde pequenininha, eu sou... Peraí, né? Como assim? Então, vem tudo muito bagunçado, né? Então, a gente trabalha muito limpando um pouco esse paciente de tanta coisa que a dor provoca, essa confusão de sentimentos, confusão do limite que dá, né? Do que pode, da capacidade, mistura muita coisa. E hoje em dia a gente tem um acesso muito amplo ao Google, à internet, à informação, o que é muito interessante. Mas eu acho que quando a gente tem alguma questão, né, a gente vai procurar o médico, que é o Google. Né? Então, como às vezes chegam que eu vejo que os pacientes mais bagunçados são aqueles que mais foram tacando para tudo quanto é lado, né? Por isso que eu também acho importante a clínica, porque a gente meio que iguala o pensamento, faz uma coisa num bloco, numa mesma linha de pensamento. Quanto que isso ajuda também, né? Ter um raciocínio parecido aonde você vai buscando ajuda, né? eu acho Porque senão que fica um... hoje é muito diferente, assim, né? A gente falou isso hoje, né? Que a gente estava com uma fisioterapeuta. É muito diferente o paciente procurar um fisioterapeuta, um terapeuta, né? Um psicólogo. Ele está inserido numa clínica que realmente tem uma abordagem interdisciplinar. É muito diferente. Né? Que os profissionais conversam, pensam igual, né? E realmente estão ali trabalhando em prol daquele paciente. É muito diferente, né? Eu acho que não tem nem comparação. É uma abordagem totalmente diferente. Além do que Você trouxe no Você tempo. trouxe profissionais de áreas diferentes ainda, né? Você trouxe da área de físico, psicologia, nutrição, de caso. Eu diria que isso aí acontece dentro da própria área da própria ciência. Ou seja, você pega aí médicos de áreas, às vezes da mesma área, cada um fala uma coisa Fala uma coisa, eu completamente, vejo, e às vezes contrapõe ao piora. outro. Até a enfermagem, né, que a gente tem, o técnico, a gente procura falar a mesma língua, porque às vezes você tem uma escuta ali de um outro profissional que te bagunça. O paciente com dor, às vezes ele entra num nível de vulnerabilidade tão grande que qualquer coisa que escuta ele começa a fazer, né? E aí isso provoca mais vulnerabilidade, mais insegurança, mais estresse. Então, como que a gente vê que quando o paciente chega e a gente limpa aquele paciente, começando pelo exame de sangue, soro, traça um planejamento mesmo, né? Que tem início, meio, enfim. Como é que já dá um alívio ao paciente? Né? E às vezes alguns vêm, não, eu faço isso, mas não vou fazer isso, mas querem também determinar muito ali, estou falando na área médica, né? E atrapalha. Então, como que o paciente é interessante, né? Quando ele chega primeiro ali e a gente segue de um paciente que já vem cheio de questões, bagunças e medos, né? E vem mais travado e é mais difícil ainda aderir à melhora. Mas aí eu te digo que a grande maioria, eles vêm já bem mexidos. Eu vejo na psicologia também, vem cheio de rótulos, assim. Eu não gosto A de maioria rótulos. dos pacientes, quem vai para a clínica da dor? As pessoas, cara, quem tá assistindo agora, quem está assistindo depois, eu acho que a sua participação até na live aqui, não só na sua vida, ela é muito importante, porque a sociedade carece desse conhecimento. Eu friso muito nisso, porque a sociedade ela não conhece que ela pode ser tratada das dores que ela tem, que nunca melhoram. Então, você que está assistindo, você que está acompanhando, você pode mudar a vida de alguém, sabe? Você pode clicar aí, mandar essa live para alguém, convidar seus amigos lá do WhatsApp, mandar no grupo de família. Parece que é brincadeira, mas não é não. As pessoas não sabem que podem tratar dor, é isso que eu recebo. E olha que eu não preciso de agenda, não. Minha agenda é muito cheia, graças a Deus. Eu não estou falando isso para botar a agenda no meu paciente, não. Eu estou falando isso para dar oportunidade para alguém melhorar a vida dele. Porque enquanto essa pessoa que tem dor há muito tempo não for abordado por pessoas que estudam essa área, eles vão continuar sofrendo. Entende?
Então, a sua participação que está em casa, ela é imprescindível. Você pode transformar a vida de alguém. E só o fato de fazer essa pessoa saber que existe tratamentos para pessoas com dores crônicas. E mais importante, esse tratamento ele não é com medicamento. Os remédios que se utilizam são outros, inclusive o medicamento. Mas tem que haver outros remédios. Esses outros remédios entram essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento, essa mudança dos hábitos alimentares, essa programação para se retornar à atividade física. Tudo isso são remédios que são muito importantes ser instituídos. Então, você em casa, você que está ouvindo isso aqui, se você não fizer agora é pecado. É pecado, você vai pagar por esse pecado. Se você não pegar essa live e mandar para alguém, lógico, a live hoje está encerrando, mas você vai mandar para essa pessoa poder assistir depois, para ela saber que ela tem a chance de melhorar a vida dela. E são pessoas isoladas e sofridas. Então, não cometa esse pecado, não. Clica no coração, manda o avião, depois você vai e marca a pessoa aqui no comentário, entendeu? É muito importante. Então, seja uma pessoa que descada, faz alguma coisa. Uma pessoa que não faz nada está lascada, vai pagar muito caro no futuro. Então é isso, meninas. Pô, vocês arrasaram hoje lá, que eu fiquei sabendo na academia, né? Comeram bastante no coffee break, que eu fiquei sabendo também. Tudo né? light. O coffee break tava bom. Com açúcar de beterraba. Tudo light, lógico. Fit. Você o quê? Suco de beterraba? Bolo de beterraba deve ser bom, hein? Delícia. Olha só, o pessoal clicando aí no coração, ó. O pessoal sentiu a dor no coração de não compartilhar a live, tá lascado. E tá lascado mesmo. Tá fazendo mal pra sociedade. Ajuda alguém, compartilha, mano. Oh, o povo não sabe que pode melhorar a vida dele, não, é. Eu tô falando sério. O que eu recebo todo dia não, porque não é bem todo dia, mas sempre tem um fazendo. Não, eu nem sabia que existia médico como vocês da Clínica da Dor. Hoje a gente como não? Isso, Mari? Hoje a gente escutou, nossa, eu não sabia que tinha uma clínica aqui em Vitória, que, né, como que isso ainda está pouco divulgado, né? Que a doutora Mariana falou uma coisa assim, dor é com médico de dor, né? Você tem dor crônica, é com médico de dor. Né? E como que isso ainda está pouco divulgado, né? Infelizmente. E a culpa a culpa é você que tem cá. Nós estamos fazendo nossa parte aqui. Estão vindo aqui falando, estou fazendo. Se você não manda para frente, está lascado. E aí? Acho que tá bom, né? 9 da noite. Tá bom, né? Eu estou hidratando aqui porque falamos muito hoje. Nós vamos ter um evento também. Dia 30 de abril. Doutora Mariana não vai participar. Por quê? Eu tenho uma. Acabou. Tá bom, mas eu vou dar um jeito, Porque eu já tinha um outro compromisso fora, mas eu vou tentar. Tentar. Esse verbo não existe, cara. Vou tentar. Ele tentar fica bravo. Verbo... Ele fala, tentar não vou fazer nada, mano. Um verbo de não execução de caramba. Fala que vou tentar comigo, não, mano. Fala que vou fazer. Pronto. Pessoal, vocês querem fazer alguma consideração final às 9 da noite? Não, obrigada, viu, doutor André? Não, então eu acho que tá bom, né? Assim, a gente... Tá bom. Então é isso. Que o Papai abençoe a vida de vocês. Saibam vocês que, a partir de hoje, você que assiste a live e não compartilha ela com pelo menos 3 pessoas, você está cometendo um pecado. Sim, porque você está evitando, você está bloqueando a informação que a sociedade precisa, que é saber que existem profissionais especializados em dor que muitos não sabem. Então você pode compartilhar a live. Marque alguém aqui agora nos comentários. A live vai ser encerrada. Você vai lá e marca alguém. Muito importante, viu? E eu peço que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a vida dos familiares de vocês e que vocês tenham uma semana simplesmente incrível e abençoada. Um beijo grande. Até segunda-feira. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.